tua fé, em reverência ao Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Que ele seja instrumento do Senhor nessa manhã, Pai. E que o maná, Pai, que vai se liberar através da boca do teu servo, Pai, seja alimento sólido para nossas vidas. Assim eu declaro no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor a todos. Subi aqui, a primeira imagem que eu vejo é o bispo de pé, mas dois homens assim de braço cruzado ali na minha frente. Como quem diz, tu vai pregar ou tu não vai? Eu te amo, meu bispo, amo vocês, minha bispa, amo a senhora. Queridos, Pai do Senhor a todos, misericórdia, Pai do Senhor, meus irmãos. Aproveitar para cumprimentar aqueles que estão conosco na internet hoje, nesse 19 de maio de 2024. Deus abençoe a sua vida, onde você estiver. Se presente conosco online e se posteriormente ouvindo essa mensagem, saiba que Deus tem uma bênção para a sua vida. Glória a Deus. Aqueles que trouxeram Bíblias, por favor, abram no livro de Atos, no capítulo de número 2. Eu penso que todos sabem que nós estamos na semana do Pentecoste. E eu sou maranhense, né? Você não captou a mensagem não, captou não. Irmão, lá no Maranhão a gente gosta de reggae, aqui não gosta não. E tinha umas igrejas que eu pregava com frequência, né? E às vezes quando eu ia subir no altar, os meninos faziam assim, ó, só a bateria. Vai. Meu Deus! É bonito demais, né? É uma alegria, né? Você pediu reggae, então vai, vambora. Mas vale sim, mas vale o dia no centro do teu querer, que em toda a vida, sem jamais se conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha... Ainda falava bem assim, radiola reggae. Ministério MAP. Meu Deus! Não dá a viradinha que o bispo está filmando, olha lá. Ministério MAP. Ministério Adoração Profética. Aplaudiram o Senhor? Que maravilha! Meus irmãos, eu acho que vocês sabem que no calendário, nesse nosso calendário de 2024, dia 19, hoje comemora-se o dia de Pentecostes. Sabiam disso? Você pode dar glória a Deus porque ainda estão lembrando do dia do Pentecostes. Glória a Deus! Então abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2. E vamos meditar, meu querido Azevedo, um pouco sobre a importância do Pentecoste para nossas vidas. Na versão que eu tenho em mãos, Atos capítulo 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ó, de repente do bispo, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu
toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu lembro que quando eu, garoto, jovem, com vontade de pregar, nós tínhamos uma ideia de que toda ministração ela tinha que ser fogo, aquela que tinha que explodir. Nós éramos um grupo de aproximadamente 18 adolescentes, rapazinhos, e nós nos preparávamos e sentávamos na retaguarda, aqui imediatamente nas Assembleias de Deus. Ainda se tem o costume de ficar sentado à frente, os pastores, presbíteros, evangelistas, no altar. E como nós éramos uma geração, falando da década de 80, aqueles garotos, nós nos vestíamos à semelhança dos nossos pais, que eram pastores, obreiros, e sentávamos na parte de trás, imediatamente após. E não tínhamos, claro, paletó, mas usávamos aquela gravatinha. Eu não sei se alguém lembra da gravatinha de crochê, que era bonitinha, quadrada. E a gente ficava ali aguardando uma oportunidade. E quando o pastor nos dava uma oportunidade, ele olhava e disse: olha, vem aqui e traz uma saudação. E às vezes ele dizia: vem primeiro, eu vou falar nomes aqui, porque eles só podem ver, são meus amigos, ainda hoje são pastores. Só olha, vai vir o Fernando, depois vai vir o Nonato, e depois vem o Hélio. E aí, quem ficava dos três por último, você ficava, meu Deus, e agora? Porque nós, de fato, nos preparávamos para aquilo. E alguém entrava, e já entrava assim: você tinha 5 minutos. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, nós temos a revelação e a manifestação da descida do Espírito Santo. Se você acredita que Deus vai derramar coisas extraordinárias, então quem está embaixo já vai dando glória a Deus, porque eu vou contar até 3 e vai receber e vai... Meu irmão, você não tem ideia do que é uma igreja com 500, 600 pessoas e um garoto. Ele tinha 5 minutos. Quando ele terminava de falar, a igreja estava no ar. E o próximo que via, ele já vinha assim, ó. Ele já chegava e disse: se você ainda não viu nada, meu Deus. E o terceiro? E eu lembro que um dia, um falou um texto e o um pegou a sequência. E quando eu vim, os outros meninos já estavam sonhando. Disse: agora sobrou para você. E eu já entrei assim: o que o primeiro disse, o que o segundo completou, e ainda falta ouvir, é aquilo que eu tenho para trazer. Aí o pastor estava lá e disse: não, eu não acredito não, eu não acredito. E aquilo era extraordinário, porque nós nos esmerávamos em aprender a ler. E detalhe, todos buscávamos o batismo com o Espírito Santo, porque dizíamos: só prega com autoridade se for batizado com o Espírito. Aí você não está entendendo não, meu irmão. Culto de jovem, qualquer culto que tinha, a gente via para frente, a gente queria ser batizado, a gente queria ser revestido, e a ideia era uma: só prega com autoridade se for batizado com o Espírito Santo. Pode até não ser, mas se não tiver o Espírito Santo, não vai acontecer nada. É por isso que aqui acontecem milagres, por causa da presença do Espírito de Deus. Você pode dar glória por isso? Aleluia! Eita! Então vamos lá. Aqui, quando o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele chega no capítulo 2, ele escreve literalmente: no dia em que cumpriu-se o dia de Pentecostes. Você sabia que tem muita gente aqui em Brasília que só sabe o que é o Pentecostes por aquela festa que está acontecendo ali, que acontece todos os anos, ali no Tagua Park? Crentes mesmo às vezes não tem a menor ideia.
do que é aquilo. E a Bíblia diz que 3 festas, dentre tantas festas, elas foram recomendadas, e a gente lê isso lá em Deuteronômio, lê em Levítico, lê em Êxodo, Deuteronômio e Levítico, recomendando a recomendação das festas. Aí nós tínhamos a festa da Páscoa, a festa das semanas ou festa da colheita, que tornou-se a festa do Pentecoste, e posteriormente a Páscoa, ou melhor, a festa dos tabernáculos. Quando nós lemos esse texto aqui, e aí vem a questão do Pentecoste, de onde surgiu isso, já que não tinha, estou querendo dar aula para ninguém aqui não, mas é que quando o mundo esteve sob o domínio grego, naturalmente eles foram inserindo o conhecimento grego, e daí vem a questão do penta, porque eram 50 dias de festas. Havia um entendimento de que na época da festa das semanas, que equivale também à festa do Pentecoste, eram 7 semanas. 7 semanas era o determinado para que acontecesse, chamado festa das semanas ou das colheitas. Naquela época, os agricultores, as pessoas que plantavam, e lá vem eu falando aqui de roça, eu gosto disso, eles plantavam as suas sementes, os seus grãos, e quando chegava o período da colheita, era estabelecido um período de 7 semanas. Durante aquele período, era como se o bispo tivesse plantado lá o arroz nas terras dele, e eu plantei feijão na minha, e começava então o período da cega. Um texto diz que quando se passava a foice, quando se passava o instrumento para cortar o cacho dos grãos, ali começavam-se então um período, e era como se nós nos juntássemos, as pessoas se juntavam, havia uma determinação para celebrar o Senhor. Então, naquela semana, por exemplo, nós íamos para a fazenda do bispo, e as pessoas iam e colhiam lá. Na outra semana, ele vinha para a minha terra, e nós colhíamos, e havia festa ao longo de todas aquelas 7 semanas. E se você multiplicar 7 vezes 7, nós vamos chegar exatamente lá nos 50 dias. Essa festa, ela era culminada quando as pessoas iam oferecer ao Senhor Deus as suas primícias. Nós acabamos de ver aqui o bispo pastor Enoque recomendando-nos sobre a importância de trazer à casa do Senhor as nossas primícias, como gratidão, como para a celebração ao Senhor. E essa era uma festa determinada, e a Bíblia diz que os anos se passaram, e já na época de Cristo, essas 3 festas, elas continuavam, mas havia uma recomendação: as pessoas deveriam não mais celebrá-la na fazenda, na roça, lá onde estavam, mas deveriam subir a Jerusalém. E essa festa em Jerusalém, ela acontecia por 8 dias. Eram 8 dias de festa. E aqui vem exatamente o porquê. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, trazendo já para a época de Jesus, nós vemos Jesus quando ele foi batizado, lá no Rio Jordão. Ele diz, nós temos lá João Batista dizendo: olha, eu não sou digno de sequer desatar as alparcas dos seus pés. E Jesus, ele está ali recebendo uma manifestação corpórea que se representava o Espírito Santo. Num dado momento, Jesus, quando ele começa a falar sobre o batismo, lá mais adiante, ele diz: olha, João Batista vos batiza com água, mas vai acontecer o dia em que vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. As pessoas pareciam não me entender. Quando nós lemos Hebreus, nós percebemos que os grandes homens, os heróis da fé, eles anteviram este dia, eles desejaram esse dia. A pergunta é: e o batismo melhor? E o Espírito Santo, ele já se manifestava antes do dia da festa do Pentecoste? Sim, é claro. As Escrituras, elas foram inspiradas, homens as escreveram inspiradas pelo Espírito Santo. Todos os heróis da fé que nós lemos na Bíblia, eles eram sim revestidos deste poder do Espírito Santo. Acontece que lá no Antigo Testamento, e aí se você não der glória, eu vou dar por você, o Espírito era para algumas pessoas, para
coisas específicas, profetizar, se profetizava sobre a influência do Espírito Santo, mas depois do Pentecostes, não é para alguns. Aí se você não der glória, eu vou dar glória. Agora é para todos, agora é para toda a carne, agora é para você, agora é para mim, agora é para nós. Só dá glória a quem tem glória, só diz aleluia quem está alegre, só fala em línguas estranhas quem é cheio, revestido e batizado com o Espírito Santo. Tem glória de Deus aí ou não tem? Oh, glória! Olha, se for para Jesus, aplauda melhor, porque fica mais gostoso. E a Bíblia diz então que Jesus, quando a gente chega no capítulo de número 14 do Evangelho de João, ele diz assim: olha, eu estou falando para vocês que já já eu vou partir. Aí a Bíblia diz, olha, Jesus percebendo que havia uma certa inquietação, uma preocupação, porque imagina você, nós andando com Jesus todos os dias, do lado de Jesus, vendo Jesus operar milagres, vendo fazer coisas extraordinárias. Às vezes eu me lembro, bispo, daquele dia em que a Bíblia diz que eles estavam dentro de uma casa, e quando eles estavam dentro daquela casa, um jovem paralítico é conduzido por 4 pessoas para o local onde ele estava, e não achando por onde entrar, eles abriram o teto da casa e desceram aquele paralítico até onde está Jesus. Eu imagino se fosse eu e o bispo sentado ali conversando, eu, o pastor Endes, eu, o pastor Enoque, e toda vez é o Endes, Henderson, é o pastor, o senhor, ei, escute bem, imagine eu e o Patterson sentado, Jesus aqui do lado, a gente andando com ele o tempo todo, e de repente vai abrindo lá o teto. Eu imagino o pastor tocando e me disse: não, era só o que faltava, vai ter milagre aqui agora. Por quê? Porque de um lado estava o Sinédrio, aqueles homens, doutores, mestres, que analisavam as escrituras à luz da revelação, ao longo de todos os homens. Eles que decidiam, eles eram detentores do conhecimento. Eles diziam: aquilo que nós revelamos através da palavra é o que há de ser, mas eles não tinham aquela intimidade que João, que Pedro, que os discípulos tinham com Jesus. E quando está abrindo o teto, eu imagino o Patterson tocando no pastor Randall, dizendo assim: vai ter milagre. Mas eu olho de um outro lado, o mestre dizendo assim: meu Deus, mas que loucura, que falta de ética, que falta de princípio. Estamos reunidos, Jesus está lá, Pedro olha, João olha, ei, e de repente alguém desce aquele camarada, ou numa rede, ou num saco, ou numa corda, e quando chega onde está Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, perdoados são os teus pecados. Ao dizer aquilo, Jesus estava confrontando aqueles mestres que estavam buscando a interpretação da lei, mas do outro lado estavam discípulos: ei, vai ter milagre, porque depois do perdão veio o maior milagre, que é o da salvação. Aí Jesus diz: olha, pega essa tua cama, mas pega a cama, agora vai para a tua casa. Ele pega a cama, joga nas costas. Não está na Bíblia, minha bispa, mas eu imagino ele dizendo assim: sai da frente, doutor, porque eu vou passar. Ou seja, a intimidade dos discípulos era tão grande que eles se preocupavam: e agora, quando é que vai ter milagre? Mas Jesus diz assim: olha, não se turbem o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: eu vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa preocupação dos discípulos, ela era importante, porque eles diziam: e agora como é que vai ser sem a presença de Jesus? Aí Jesus disse assim: olha, quando eu for, eu vou enviar. E uma versão diz: um outro consolador. Que consolador é esse? É o meu Espírito. Às vezes, minha bispa, a gente fica querendo entender. Olha, o Espírito Santo. E aí, pastor Henderson, às vezes alguém diz assim: mas o que é o Espírito? Eu não sei se vocês já viram
alguns filmes assim, de alguns heróis, e ele é o último dos moicanos, e num dado momento diz que veio sobre ele o espírito do guerreiro. Imagina o Rambo naquele primeiro filme lá, acabou com todo mundo. E alguém diz, e de onde veio aquela força? Diz que foi um espírito do guerreiro, da guerra, do soldado, do combatente, que deu a ele todas aquelas estratégias, aquela força, aquela garra. Quando a pessoa recebe essa inspiração de alguém, e ele encontra forças para fazer a diferença, nós nos emocionamos. Quer ver, principalmente os homens aqui que admiram, que gostam de assistir o UFC, eu não assisto não perca nenhuma, mas aí a gente fica olhando quando aquele lutador, que você está torcendo que ele é mais frágil em relação ao campeão, e tem casos que o camarada apanha, está todo mundo gritando, vai, aí de repente, eles tiram não sei de onde, uma força, o cansaço vai embora, e ele vai e vence o seu oponente, que até aquele momento estava vencendo a luta, e quando ele derrota aquela pessoa, aquele grande campeão, aí a turba, o ginásio, vem, meu Deus, vem a loucura. Por quê? Porque você viu alguém que tinha pouca força, vencendo um gigante. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você, nós jamais, em tempo algum, teríamos condições de vencer o mal, a não ser através do poder do Espírito Santo, que Deus coloca na tua vida, na minha vida e na nossa vida. Pastor, mas o poder do sangue, amém, o poder do sangue, amém, o poder do nome de Jesus, mas para nós, nada é mais poderoso do que a presença do Espírito de Deus na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração e em todos os lugares por onde passamos. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E qual a importância então do dia de Pentecostes? Todos vocês sabem que quando Jesus ele morre, ele passa 40 dias após a sua ressurreição aparecendo principalmente aos discípulos. E quando completa 40 dias, ele é ascendido, olha o carioca falando, ascendido aos céus. E ele recomenda aos discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. Eles tinham uma vestimenta, eles tinham autoridade, mas eles precisavam de uma nova, de algo que os revestisse. E a Bíblia diz que eles vão a um determinado lugar, numa casa, o cenáculo. Alguns estudos dizem que era o mesmo lugar onde Jesus celebrou a última Páscoa e celebrou a ceia do Senhor. E alguns estudos dizem que aquele cenáculo não era tão longe do local aonde se prestava uma grande festa, a festa da ceia, a festa, ou melhor dizendo, a festa da Páscoa e também a festa do Pentecoste. E como no período da festa do Pentecoste, as pessoas vinham de todas as regiões em torno de outros países, de outros lugares, as pessoas espalhadas do mundo inteiro, elas vinham para adorar. Por 8 dias elas estavam ali. E quando Jesus ascende, ele determina que eles fiquem em Jerusalém. E quando eles ficam em Jerusalém, durante 10 dias, eles estão reunidos. E aqui tem algo extraordinário. A Bíblia diz que eles ficam reunidos todos no mesmo lugar. Oh meu Deus, no mesmo lugar, na mesma fé, em uma só comunhão e unânimes. Não havia divergência, não havia confusão, havia
unanimidade. Se você não der glória, eu vou dar glória por você. A igreja do Senhor, independente de ser a MAP, independente de ser, não deveria haver essas coisinhas que a gente vê por aí, porque o Senhor é o mesmo, a fé é a mesma, o amor é o mesmo, e é por isso que nós vamos continuar crescendo, porque aqui não tem lugar para divisão, aqui nós somos unânimes no mesmo amor, na mesma fé, na mesma graça, na mesma atitude, e o mesmo Espírito é que opera em nós. Quem pode dar glória a Deus por isso? A Bíblia diz, meu bispo, que eles estão ali, e aí Pedro diz, olha, a recomendação era que fôssemos 12, e já não temos mais os 12, e eles, naquele período, eles fazem uma votação e escolhem Matias, porque a ideia de 12 na cabeça de alguns eram, se houve 12 tribos, se eram 12 patriarcas, a recomendação era de 12, então vamos completar, e a Bíblia diz que em oração, eles escolhem a Matias. E quando eu estava lendo aqui, eu lembrei do bispo. A Bíblia diz que naquele dia completava-se 10 dias da ascensão de Jesus. E os estudos dizem, pastor Enoque, que era o primeiro dia da semana, logo um domingo. As pessoas vão para a praça do templo, para o pátio do templo. Eles estavam lá, homens e mulheres de todos os lugares, celebrando pela grande colheita. Aquela festa que durava 8 dias, ela estava ali no seu melhor momento. E aleluia, e de repente, agora o que chama mais atenção, me permitam, é que diz, Lucas quando escreve, ele diz, eles estavam, quer tocar? Oh meu Deus, ainda bem que eu estou fora da câmera lá. A Bíblia diz que eles estavam assentados, olhe para mim. O que isso quer dizer, é que não era o momento de oração, porque o judeu, ele ora em pé, fazendo movimentos contínuos, ou ele ora de joelho. Aquele momento, eles estavam sentados. Lucas diz, estavam todos assentados. Aleluia. E eu entendo que era o momento da comunhão, o momento da reflexão. E naquele momento também, aí a minha cabeça, Jesus diz assim, olha, exatamente, acharem que é do jeito de vocês, quando vocês vão clamar dizendo, só chegou porque eu clamei, só chegou porque eu estava orando, Jesus está dizendo, não é na hora de vocês, é na minha hora. E daí João e Lucas escrevem, de repente, aleluia, no momento em que eles não esperavam, mas aguardavam. Eu aguardo o carro que está vindo, pode chegar daqui a 10 minutos, a 20 minutos, a 40 minutos, eu sei que vai vir. Jesus não disse para eles, vão para lá que nesses 10 dias, eu vou manifestar, eu vou enviar. Não, só disse, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Me permitam uma palavra de exortação. Um dos maiores problemas que nós temos é não permanecermos no centro da vontade de Deus. Um dos maiores problemas que nós temos como obreiros é não ouvirmos a voz do nosso bispo, a orientação dos nossos pastores, e queremos tomar a decisão que à luz dos nossos olhos a gente acha que é a melhor. Às vezes está dizendo, não vai, não faça. A bispa chega, querida, aguarda mais um pouco. Deixa eu te dar um conselho para você entender. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz dos nossos bispos e aguardamos, é no de repente que a bênção de Deus
você der uma olhada, eu não sei se tem como projetar o capítulo 2. Diz que foi exatamente no dia do cumprimento da festa, quando todos celebravam, eles estavam ali próximos, sentados, em alegria. Agora, deixa eu trazer para vocês algo aqui que quando eu estava meditando, eu me lembrei. Quem lembra da edificação da grande torre, que foi chamada de Babel? Babel, por causa da confusão das línguas. A Bíblia diz que as pessoas, elas falavam uma mesma língua. E num dado momento, quando a gente lê lá sobre Babel, pode ler, está escrito assim: disse Deus: eia, desçamos, quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Desçamos e confundamos, porque o povo fala uma só língua, e não há quem os impeça de alcançar o que eles projetarem. Se você não der glória, fazer uma quando a igreja fala a mesma língua, quando ela vive o mesmo amor, não há capeta que segure o progresso da igreja. Quando a família fala a mesma língua, quando a empresa fala a mesma língua, quando o ministério fala a mesma língua, não há espaço para confusão. Eu disse: vamos descer, porque o homem é como um de nós. Eles projetaram que vão chegar no céu. Vamos lá. E aí confundiu, e todo mundo sabe. O camarada pedia barro, o outro não entendia, levava era água. Virou uma celeuma. E aí veio a dispersão do que nós temos hoje. Quando chega no Pentecoste, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E do lado de fora, pessoas de tudo que era lugar. Pode ler aí. De nações, de línguas diferentes. E o mesmo Espírito que foi lá e confundiu em Babel, ele volta agora e diz: agora eu vou fazer o processo reverso. Eu vou encher vocês do meu poder. E aquilo que separava, agora eu vou dar autoridade, e vocês vão falar a língua que eles precisam. A partir de agora estava instituída a universalização da igreja. É por isso que você vai daqui para o Japão, e quando chegar lá você nem fala a língua, mas quando o cara é cristão, quando o irmão é cristão, você já se alegra com ele. Você vai para a China, é cristão, você já se alegra com ele. O Espírito que está sobre esses homens, que está sobre nós, nos une em um mesmo propósito, no seu amor diante desse mesmo Deus. Viajando por esse Brasil afora, eu me deparei com muitas coisas. E uma vez eu estava num desses voos para algum lugar, e eu estava sentado na janela do lado direito, e havia uma pessoa sentada na janela do lado esquerdo, e haviam pessoas aqui do lado dele e pessoas do meu lado. E eu abri a Bíblia para ler, e eu percebi que aquela pessoa lá da janela do outro lado estava me olhando. E toda vez que eu virava disfarçadamente para olhar para ele, bispo, aí ele fazia assim, ó, e sorria para mim. Oh meu Deus. A Bíblia diz: por acaso nós não temos um Espírito que nos comunica, que nos identifica que nós somos filhos do mesmo Deus? Eu não sabia nem quem era, bispo. Eu só olhei para ele e falei assim: aleluia. Ele lá fez assim. Dava para perceber que era um daqueles que, como eu, tinha esse Espírito que acaba com as divisões e que nos une diante desse Deus extraordinário.
Quantas vezes o senhor está lá no banco trabalhando, aí pela maneira que a pessoa chega, vai conversando, aí o senhor diz, esse camarada aqui é crente, não tem como. Às vezes eu quero saber se o camarada é meu irmão. Aí outro dia eu achei uma pessoa com a linguagem tão bacana, muito parecido com a gente. Aí eu fiz a pergunta que só crente sabe. Eu disse assim, tu és filho de Abraão? Ele disse, não, o nome do meu pai é Francisco. Eu digo, não, não é crente não. Porque se você é crente e pergunta para alguém, tu és filho, eu não perguntei do Abraão, tu também és filho de Abraão? O outro do outro lado diz, graças a Deus. Eu não é? É. E aqui a Bíblia diz que estes homens estavam, vem comigo nessa revelação aqui, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E quando no de repente de Deus, o que que veio? Veio do céu um som. Faz um som aí, barulho. Veio um som. Não está entendendo não. Imagine sentado 10 dias orando. E aí chega um som do céu. Fala um som do céu impactante aí. Quem estava conversando, pastor Leandro? O que é isso? Eu imagino já arrupiando os cabelos das mãos dos pés. Que som é esse? A Bíblia diz, e veio do céu um som. Eu vou perguntar e você me responde, de onde que veio o som? Não, da internet não está ouvindo. De onde que veio o som? Você não entendeu não? Às vezes a gente começa a adorar e a gente começa a ser tomado de uma alegria. Sabe de onde é que ela vem? Ela vem do som, ela vem do céu. Ei, a Bíblia diz, e veio do céu um som. Como era o som? Era como de um vento impetuoso. Você não mora na roça, eu moro. No fundo da minha casa tem umas amoreiras. Vocês vão lá porque está chegando a colheita do milho. Eu quero que vocês vão lá para a gente comer lá 7.500 metros quadrados de milho. Tem umas amoreiras. E quando o vento está muito forte que bate nas amoreiras, do lado tem um bananal de um amigo meu. Ela faz um barulho na folha da banana, faz assim, e faz aquele barulho. E às vezes eu saio lá, bispa, para ver, meu Deus, parece que vai levar tudo. Aí você chega lá, a amoreira está aqui, joga para um lado e joga para o outro. É o barulho que o vento provoca nas folhas, nos galhos. Mas guarde isso, a Bíblia diz que havia um barulho como de uma tempestade, mas não havia tempestade. Entendeu não? Um som. E o barulho era como de uma tempestade. Meus irmãos, rapaz, bispa, se acontecesse isso aqui agora, um bocado de gente ia pular para essa janela aí, outros corriam para colar para dentro, porque era algo tão impactante e inusitado. E aí, se você não der glória, eu vou dar para você. Não era nada de homem, era o de repente, era o inusitado de Deus se manifestando aonde o povo estava reunido. Vou cunhar a frase: onde não há unidade, o inusitado de Deus não acontece. Onde há unidade, onde há comunhão, o controle é de Deus. Ele faz coisas extraordinárias acontecerem. Aquilo que eu não imagino, que você não imagina, Deus faz para que o nome dele seja glorificado e nós sejamos abençoados. Olhe para mim. Aí a Bíblia diz assim, olha: e o som como de um vento impetuoso e veemente veio e encheu toda a casa onde eles estavam assentados.
Eu vou pregar sobre assentados para receber o poder. Eles estavam assentados, e aquele barulho, quanto tempo foi, pastor? Eu não sei, mas era audível. Era como se alguém olhasse por essa janela e dizendo: eu vou já ver o carro do bispo passar no redemoinho lá fora, porque o barulho é diferente. É uma tempestade, mas não tinha tempestade lá fora. O que tinha era o cumprimento de algo que Jesus disse: vocês vão ficar e eu vou enviar. Ei, meu Deus, eu fico pensando, aí eu me emociono porque eu sou besta para chorar. Jesus conversando lá no Pai, Jesus, o Espírito Santo de Deus, aleatoriamente em qualquer ordem. Aí eu acho que Jesus disse assim: vai lá. E ele vem na sua glória. Como é que o Espírito Santo se manifesta? Às vezes nós queremos moldar. O Espírito Santo ele vai ter que vir através daquela irmã, que ela tem a melhor roupa, ela tem a melhor eloquência. Não, ela vai vir através daquele camarada que tem uma gravatinha, não sei nem com essa daqui, da camisa azul, e está tudo lá, e não sei o que. Não é do jeito que a gente pensa, não é do jeito que a gente quer, é do jeito dele, pastor Enoque, é do jeito dele. Aí a Bíblia diz que quando ele enche toda a casa, não, isso aqui era para acabar correr com medo, assustado. Além desse barulho, além desse movimento, apareceram aos olhos labareda de fogo. A Bíblia diz assim, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Aí se eu quiser isolar o texto, eu diz assim, se você não der glória a Deus, Jesus vai mandar uma língua só para dar glória em cima da tua cabeça, até tu despertar. Não tem nada a ver. Você está sentado, pastor Henderson. Aí eram 120 pessoas. Tem 120 línguas aqui andando aqui em cima de fogo. Falei-me, meu Pai do céu. 120 línguas, como que de fogo, mas não era fogo. E o que era isso? Aí ele diz assim: e quando aquelas línguas como de fogo apareceu, aí não tem condição um negócio desse não. Bota o som em nome de Jesus aí de novo. Aí eles estão assentados, e lá vem uma língua daquelas. Ela vem daqui, com aquele aspecto de fogo, um som extraordinário. E a Bíblia diz, ela vem e pousa. Eu vou fazer o pouso aqui. É você sentado ali, cheio de problemas, cheio de dificuldades, perseguido porque a igreja estava perseguida, se sentindo abandonado porque o mestre tinha ido embora, recuados por causa do poder da perseguição. Mas o Espírito ele vem, e aí ele vem de forma extraordinária, que eu não sei nem descrever. Aí ela vem bem quando eu botar, se você não der glória, quando eu pousar em você eu vou dar. Aí ela chega e pousar aqui. No original ele chega e entra, te abraça, te cobre, te envolve. Aí é o Espírito de Deus dizendo: sou eu que vim para reescrever uma nova história através de você. Uma nova história precisava ser escrita, e para ser escrita era necessário que eles estivessem cheios, não só dos ensinos de Jesus, não só daquilo que eles assistiram, não só daquilo que eles aprenderam, mas era o mesmo Espírito que estava em Jesus, que vinha em momentos específicos. Agora ele vem e eu vou pousar. Vai de conta que você está aqui. O Espírito chega e pousa. Ele senta. Ele diz: agora eu entro em você.
aqueles outros 108 irmãos sentados. E entre aqueles que estavam sentados, tinha um chamado Pedro, que um dia negou Jesus, que um dia afundou por causa da sua fé. Acreditem, Pedro era muito criticado. E às vezes nós somos criticados dentro da própria igreja pelo nosso jeito. Ah, só porque a mensagem não fluiu, está em pecado. O Senhor te repreenda. Ah, só porque não cantou legal. Para com isso. Não é do teu jeito, é no de repente de Deus. Você pode subir por aquela escada, a pessoa mais fracassada da vida, e todo mundo veio para cá e ninguém também recebeu nada, ficou só naquela atmosfera. Mas no de repente de Deus, você não desce a escada, é o Espírito que desce por você, te levando de novo, de volta para um novo estágio da sua vida, do seu momento. E entre aqueles que estavam sentados, meu bispo, meu amor, estava Pedro. E aquela língua lá vem, e ela pousa, e aquele Espírito entra em Pedro. Preste atenção, não está entendendo não. Quando pousa, a Bíblia diz que eles começaram a falar. Guarde isso que eu vou criar uma confusão para muita gente aqui agora. Em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não está se tratando de glossolalia. A bispa Bruna ali, meu Deus, não está se tratando de glossolalia. Havia uma interpretação que diz que eles falaram a língua deles e Deus fez um milagre no ouvido de quem estava escutando. Que conversa é essa? Foi neles. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas conforme. Qual eram as línguas? A gente chama de língua estranha, reverendo pastor Dr. Enoque, mas era de fato uma língua estranha à língua que eles falavam. Não era uma língua do... Havia um propósito ali. Deus estava dizendo: se em Babel houve confusão, eu vou encher vocês, para que vocês agreguem mardos, persas, cítara, egípcios, todos que estão aqui da Capadócia vão entender o que vocês vão falar. Não me interessa se você não foi para o cenário, se você foi para a escola teológica. O que interessa é que sou eu, no meu de repente, que estou te enchendo para você fazer a diferença. Aleluia! Aí Pedro, que era igual a Azevedo, vai lá fora, o papoco está comendo aí o poder de Deus, a glória de Deus. Acho que tinha camarada desmaiado. Eu fico pensando, como é que é o nome do senhor ali, do senhor que está mexendo no celular ali, que está fazendo o do seu esposo ali? Qual é o nome dele aí? E qual é o nome dele? Jamal. Solta o cabo, Jamal. Lá é Danal, aqui é Jamal. Ei, Jamal. Jamal acho que é descendente de lá, né? Eu imagino Jamal aqui nesse momento, cheio do Espírito Santo, levantando aqui no meio dessa multidão, abrindo aquela janela e começando a falar em chinês para quem está do lado de fora. Os próprios que estão que conhecem o Jamal dizem: mas o que é isso? Aí Jesus, o Espírito diz: fica na tua, é o meu de repente. Eu estou usando o Jamal, porque agora eu não quero mais divisão, e outra, eu quero usá-lo. Lembra que eu falei aqui no começo que quando a gente era adolescente, tudo que a gente queria era ser batizado com o Espírito Santo? Porque nós entendíamos que se não tivesse o Espírito Santo, nós não teríamos autoridade para falar. E eu lembro que um dos meus amigos, chamado Branco, o Branco aceitou Jesus. Ele era doido, literalmente, da hoje é. Gostava de uma erva, rapaz, misericórdia, ele era todo coisado. E aceitou Jesus.
batize no dia do nascimento dele. Que dia é o nascimento de Jesus, Branco? Dia 25 de dezembro, Jesus nasceu. Eu quero ser batizado no dia do nascimento. Eu digo, vai estar difícil, porque no dia de Natal não tem aquelas pregações avivalísticas, são encenações. E nós fomos para um povoado, e quando chega lá, ele olhou para todo mundo e disse: você sabe por que eu quero que Jesus me batize com o Espírito Santo? Eu falei: não, por quê? Ele disse: é porque outro dia eu fui evangelizar ali no salão de beleza, e quando chegou lá, eu falava de Jesus, e a mulher do salão, ela me destruiu. Como assim, Branco? Tu entrou? Ele disse: eu entrei, tá no salão, as mulheres estão lá com vento, com aquele secador. E eu cheguei lá e disse: olha, vocês precisam aceitar a Jesus. Aí a mulher perguntou para mim por que tinha que aceitar Jesus. E eu fui falando, e ela foi, pastor, ela me destruiu. Eu saí de lá, que eu não sei nem como que eu saí, derrotado, envergonhado. Aí ele dizia: mas no dia que Jesus bater com o Espírito Santo, eu vou lá naquele salão, e ela vai ver o que Jesus vai fazer lá. Eu digo: é para isso. Ele disse: é, porque eu preciso de poder para voltar lá no salão de beleza. Tanto lugar para pregar, o cara vai no salão de beleza, que a mulher quase não fala nada, não sabe de nada da vida de ninguém. Pois quando ele foi batizado no dia 25 de dezembro, aconteceu que Jesus o batizou. Acreditem, a virada do dia 30 para o dia 31, salão cheio de gente, ele foi bater lá. E aí, Branco, ele contando para ele, disse: rapaz, quando eu cheguei lá, eu dei logo uma rajada de língua estranha. E a mulher olhou assim e disse: você de novo? Ele disse: eu não, nós. Porque agora eu tenho o Espírito de Deus comigo aqui. Eu digo: eu não acredito. Ele disse: fiz isso. E aí disse que ele falava com tanta autoridade, e falava em mistério, e uma das mulheres que estava secando o cabelo das outras era desviada dos caminhos do Senhor, que tinha ficado calada no primeiro momento. E quando ele começou a falar língua estranha, a mulher começou a chorar, puxando os cabelos. Aí a outra disse: e por que tu está chorando? Ela disse: olha, é porque vocês não estão entendendo. Ele está falando em línguas estranhas, segundo o que o Espírito Santo que está nele está falando. E eu também já falei. Aí o Branco disse: falou, mas vai falar de novo, e vai ser aqui dentro do salão. Aí você não está entendendo. Aí ele partiu para cima dela, ele era descoisado. Aí ele botou a mão na cabeça dela dentro do salão, e a menina foi renovada lá dentro do salão. Sabe o que aconteceu? Tinha 3 mulheres que estavam ajeitando os cabelos das 3. 2 eram desviadas, e a outra era frequentadora da igreja. Aí ele lascou: quem é que quer aceitar Jesus aqui como Salvador? A mulher do salão disse: aqui não é igreja. Aí uma disse: não é, mas é o lugar. Eu já esperava por isso. Se você não der glória, eu vou dar por você. Busque o Espírito Santo de Deus, para que você tenha a autoridade que você nunca teve para exercer esse chamado que Deus entregou nas tuas mãos. Se você está entendendo isso, dê pelo menos um glória para Jesus. Sem o Espírito Santo, nós somos uma caixa desligada, nós somos um microfone jogado do lado, mas com o Espírito Santo, nós somos um megafone estourado, arrebentando, falando da autoridade daquele que nos chamou para ganhar almas para o seu reino. Eu encerro, meu bispo. Pedro, o apóstolo, levanta. Eu imagino João: Pedro, já está demais. Pedro disse assim: está demais, é? O que você não viu foi nada, rapaz. Tanto de gente que está lá fora criticando a gente. Vocês não conhecem. Aí a Bíblia diz que ele começa lá dos profetas e vem falando, mas pense na autoridade. Você sabe o que é a multidão de pessoas no ambiente que
já foi em Jerusalém, nós vamos na caravana da MAP lá. O auditório é muito grande, o movimento, gente de todas as línguas. Todos que estavam ali de línguas diferentes estavam de boca aberta, porque eles diziam: escuta, eu estou ouvindo ele falar capadócio, nem sei se tem essa língua. Ao outro diz: eu estou ouvindo ele falar egípcio. Aí o outro diz: eu estou ouvindo ele falar na minha própria língua. Aí aparece um no meio e diz: conversa, rapaz, está todo mundo bêbado, isso é bebida alcoólica. Estão fechados ali dentro 10 dias, tomando mocho, vinho fermentado. Aí quando ele diz isso, aí Pedro já tinha tirado o paletó, tirado a gravata. Aí ele agora ajeita a manga. Cachaça? Quem é tu, pinguço, para dizer que isso aqui é cachaça? É porque tu não lê as escrituras. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aleluia. Que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isto que vocês estão vendo, e isto que vocês estão ouvindo, não é outra coisa senão o cumprimento da promessa. Ei, eu no seu lugar já tinha dado glória a Deus. E a Bíblia diz que Pedro fala com tanta autoridade. Pastor, não está escrito não, me ajude aí mesmo, me controle, por amor de Jesus. Quando eu entrar no banco, diga assim pro guarda: segura esse homem aí, vai fazer besteira. Eu imagino. Meu nome do senhor? Mário. Como é o nome de Jesus que não está aqui, o Jesus da Cenação? Baixinho. Um caba galileu, lá da parte da égua, que não sabia nem a língua dele. Pedro discussando, ele vai lá perto do camarada lá, falando, por exemplo, em inglês. God bless you, man. Agora, como é que ele diz? God bless you, my brother. Só, mas tu não é daqui, ele diz. Não entende? Aí lá vem o menino ali, lá perto de um cara que era da Espanha. Buenos dias, hermano. Mas você não é Galileu? Quem está falando? Eu sou sim Galileu, mas eu hablo tua língua, estou te entendendo. O Espírito Santo de Deus que desceu sobre nós outros, e nós estamos aqui falando contigo, dizendo: tu também precisa desse Espírito Santo de Deus que está aqui. Enquanto isso, Pedro está dizendo: já calma, deixa comigo. Vocês, varões, galileus e homens de todos os lugares, vocês precisam deste Jesus que cumpriu a sua promessa entre nós agora. E era o dia de Pentecostes, a festa mais extraordinária. Eles estavam cultuando, dando o melhor que tinham para Deus. E a Bíblia diz que Pedro, com aquela autoridade desse Espírito que veio sobre ele, vai tocando nos corações. Azevedo, tu não tem, vem cá, Azevedo, vem cá, rapaz, deixa filmar. Eita, meu Deus, vocês já pensaram? Fica aqui, rapaz, me permita, bispo, fazer um homem de Deus aqui. Um homem desse, que trata de negócios com Dubai, com a China, que trata de negócios com americanos, com pessoal aqui do Cone Sul. Esse homem que trata de negócios com pessoas que muitas das coisas que ele encaminha tem que ligar com o tradutor, porque a pessoa não entende, ele não entende. Cheio do Espírito Santo.
Aí você não entende por que uma coisa é essa festa, outra coisa é o pentecostalismo, que é um outro momento. Mas quando Daniel Berg e Gunnar Brink chegaram aqui trazendo a doutrina pentecostal, que eles desceram lá em Belém, eles não falavam português, mas sobre eles havia o Espírito de Deus, o Espírito que capacita, o Espírito que instrui, o Espírito que muda, o Espírito que promove na nossa vida algo extraordinário para confundir aqueles que estão do outro lado. E a Bíblia diz que em pouco tempo Gunnar Vingre e Daniel Berg começaram a falar português. E essa revolução pentecostal que a gente tem no Brasil, que começou nas Assembleias de Deus, foi de alguém que um dia não falava português, mas estava no movimento da Rua Azusa. Aí é outra mensagem para falar da Rua Azusa. Imagine esse negão. Pode falar não? Ah, pai, eu também sou. Aí, quem não é aqui? Aí, imagine esse homem aqui cheio do Espírito Santo. E eu concluo a palavra agora. A única coisa que Deus quer é que a gente esteja no lugar certo, reunidos no mesmo lugar, unidos e aguardando o cumprimento da sua promessa. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Você só precisa entender isso. Não é por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós achamos que tem que ser. É no de repente de Deus. Agora, deixa eu me dirigir para alguém que está ouvindo essa palavra. A revolução que Deus quer fazer na sua vida, lá no teu trabalho, no teu salário, pastor, Deus, Ele vai mudar essa história do mais ou menos no dia em que eu e você ficarmos, senta aqui, homem de Deus, senta ali, ficarmos sentados, depois de feito tudo que era para ser feito. Não é por força, não é por violência, não é pelos teus próprios esforços para que você bata no peito, é no meu de repente. Quando o de repente de Deus chega, a academia que tu é instrutor, tu vira dono, o banco que tu é só o chefe, tu vira o diretor geral, a igreja que você é um sentado no banco, você se transforma no maior pregador, no maior instrumento de Deus. Na cidade onde você está, acontece uma revolução, mas é no de repente de Deus. Se coloque em pé, por favor. Se coloque em pé, por favor. Fica aqui, Azevedo. E a Bíblia diz que quando Pedro termina de pregar, 3.000 pessoas. Enoque, fica aqui do meu lado. Você sabe o que é 3.000 pessoas? Imagine um camarada que nunca foi valorizado de nada. Aí ele está lá cheio do Espírito Santo e ele prega. Agora me pergunte, Pedro pregou sozinho? Não. Com Pedro havia mais 120. Eu vou me arriscar a dizer, essa de fato foi a igreja que estabeleceu o projeto de igreja no mundo. 120 pessoas, 12 discípulos, 10% do total da igreja eram líderes, e o restante revolucionaram a história da humanidade. E você quer saber o que é isso? Se hoje, eu, você, se nós estamos aqui, é por causa daquele grande dia, o dia da revolução, o dia da festa, em que o Espírito Santo veio, inundou a todos e mudou a história do cristianismo no mundo. Na nossa época, pastor Enoque Azevedo, a gente chamava as pessoas à frente para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quem lembra disso? Chama à frente para Jesus batizar com o Espírito Santo. Fechei a minha Bíblia. Eu lembro de um dia que eu pregava e Jesus batizava com o Espírito Santo, mas eu não era batizado. Aí o irmão virou para mim e disse: não adianta, não adianta.
Um virou para mim e disse: olha, tu prega e quem Jesus batiza não tem efeito, porque tu não é batizado. Eu digo: não, você está de brincadeira comigo. Isso é. O dia que Jesus me batizou foi exatamente assim. Eu achava que ia ser num dia em que o Peterson estivesse cantando, Eu achava que fosse no dia que o bispo, a Bruna, a bispa, vocês estivessem pregando. Mas no dia que Jesus me batizou, tinha um cara pregando, igual um ensinador. Meus irmãos, hoje Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Aí ele convidou todo mundo na frente, e ninguém veio. E eu fiquei com vergonha. Eu disse: eu vou, para não envergonhar ele, porque ninguém vai. Aí eu fui e digo: mas não vou receber não, com uma mensagem dessa. Fiquei lá na frente. Ele olhou para mim e disse: tu crê? No meio da igreja eu falei: eu creio aí. Ele disse: pois tu vai receber agora. Meus irmãos, na nossa época ele dizia assim, ó: vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, glória. Aí a gente ia motivado pelo outro. Aí chegava um colega, abraçava o outro, falava em língua e a gente explodia. E cabeça, e eu acho que aquele mesmo vendaval que veio lá no dia, ele veio de fato sobre mim e me alcançou. Olha, isso aqui é mensagem em relação àquele dia. E tinha um irmão lá na igreja, irmão Valdeir. Ele veio de lá para cá. O pastor falou assim: olha, vamos dar a bênção apostólica, que ele não vai parar de gritar aí não. E eu lá virado em Jesus. Aí o pastor disse: dê a bênção apostólica, irmão fulano. Aí o irmão que estava lá na frente veio para dar a bênção apostólica, resolveu me dar um abraço. Quando ele me abraçou, aí nós saímos abraçados no meio da igreja. Aí veio outro, abraçou, e o pastor daqui: a graça de nossa. Eu disse: vamos embora, larga eles aí. E eu me lembro que eu cheguei em casa 2h pouco da manhã, fui ligar para minha mãe, desde de oração. Quando eu liguei, o telefone tocou, meu pai se assustou e disse: meu Deus, ligação essa hora? Meu pai, pastor. Quando eu liguei, que eu disse: papai, ele disse: Hélio. Eu não falava mais o português, eu estava falando a língua estranha aos meus ouvidos, mas era do Espírito de Deus na minha vida. Aí eu falando língua daqui, o papai falando de lá. Aí a mamãe foi lá e tirou o microfone do papai, o telefone. Ela ouviu a minha voz, ela disse: obrigado, Senhor, agora vai. E para que vocês saibam, não há um estado, não estou contando história, pastor, eu estou testemunhando, não há um estado desse país que eu não tenha pregado. Em todas as convenções das Assembleias de Deus desse país, eu tive a oportunidade de ser levado por Deus para ministrar, em eventos grandes, pequenos, médios, extraordinários. Isso não nos faz diferente de você. O que nos torna diferente é o de repente de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, por favor. Você não pode continuar do jeito que está. Eu sei que você está bem, eu sei que você é um instrumento nas mãos de Deus, mas eu quero colocar a mão sobre a sua cabeça, se você me permitir, bispo, convidando toda a igreja a vir aqui à frente agora. Saia do seu lugar. Não é o espírito do bispo, espírito da nossa bispa, não é o espírito do governador, não é o espírito da maior autoridade, sei lá, militar, civil, eclesiástica. É o Espírito de Deus que nos capacita para algo diferente. Eu tenho dito por onde eu passo. O bispo outro dia, ele está para me ligar para dizer assim: rapaz, tu só tem camisa da MAP. Vocês já perceberam que quase toda publicação minha eu dou com a camisa da MAP? Ei, eu comprei várias, tá? Eu gosto. E outro dia o colega lá do Tocantins disse: rapaz, o que é MAP mesmo? É a tua empresa? Eu digo: não, é a minha igreja. MAP? Falei: é. E o que é o Ministério de Adoração Profética? Aí ele já entrou e disse: rapaz, lá o povo é animado. Eu digo: tu não está entendendo não, vai lá para te ver. Ei, o Espírito Santo de Deus está aqui. Hoje se celebra o dia de Pentecoste. Hoje era o dia para a gente dar aqui a melhor oferta.
Hoje era o dia para a gente deixar aqui um carro, uma casa. Hoje era o dia para nós entregarmos, porque era no dia do Pentecoste que as multidões saíram de seus lugares e levavam o melhor que eles tinham, e durante 10 dias, 8 dias, eles celebravam, e o Espírito de Deus veio exatamente no dia da celebração. Entenda isso, é no dia da celebração, quando nós entregamos o melhor, quando nós doamos tudo aquilo que é o melhor, é ali que o Espírito de Deus chega e vem sobre nós e nos faz diferentes. Como é que é o nome do senhor? Alex, eu não sou melhor do que o senhor em nada, Alex. Eu acho que de todo mundo aqui, eu sou a pessoa que mais tenho problemas, acreditem. Mas tem uma coisa que eu tenho comigo, é a minha vontade, a minha disposição. Eu quero ser usado, eu quero que o Senhor me use. Eu quero servir aqui na MAP, vou dizer aos meus pastores que estão aqui no altar, os meus bispos, me usem aqui não no altar, mas me convoquem para ajudar. Eu quero ajudar. É o mínimo que a gente pode fazer na igreja, é ajudar. Não é só no altar, é ali embaixo, em qualquer lugar. Vamos fazer a obra. Agora você quer ver fazer a diferença? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir os pastores que se coloquem aqui do meu lado, os pastores e pastoras da igreja, rapidamente. Pastores e pastoras da igreja, se coloquem aqui do meu lado, por favor, por favor. Aleluia. Eu vim agora, eu ministrando, você ministrando aqui sobre o Espírito. Vem, Espírito, glória a Deus. Você pode cantar ele novamente, já a partir do coro. Venha mais próximo do altar, por gentileza, venha mais próximo do altar. Senhor Jesus, usa, Senhor, a tua filha quando ela colocar as mãos, o teu filho quando colocar as mãos, a tua filha, a bispa quando impor sobre nós, o teu filho quando estiver ministrando, quando o teu filho estiver, Senhor, adorando, quando a tua filha estiver impondo as mãos. Usa-nos, ó Deus, para que assim aconteça também aqui agora o de repente. Senhor, o Pentecoste era uma festa de celebração, mas ele representa a descida do Espírito Santo de Deus. Eu entendo, Senhor, que nós já temos o teu Espírito, mas nós precisamos do poder dele para pregar, para ganhar, para fazer a diferença. Coloque a mão no seu peito, feche a sua cabeça, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e vai dizer ao Espírito: vem fazer. Aleluia. Oh, meu Deus, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito.